esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Minha boca anunciará o vosso louvor. Essa é a vocação de todos nós. É a vocação de todo cristão, de todo batizado, de toda pessoa de bem, de toda pessoa que pertence a Deus. Anunciar o Senhor, anunciar o seu nome, anunciar as suas maravilhas. E que bom que nós estamos aqui nesta manhã, não? Anunciando o nome de Deus. Não apenas aqui entre nós, mas também para todo o povo que nos acompanha em casa, por todo este Brasil, rezando conosco aqui pela Rede Século XXI. Esta também é a sua missão, fazer com que Deus seja anunciado, fazer com que Deus seja conhecido. E no Evangelho de hoje, segundo São Mateus, somos colocados diante das adversidades da missão. Durante toda esta semana, Jesus tem chamado os seus discípulos, chamou-os todos pelo nome, enviou-os para que desta forma anunciasse não a si mesmo, mas anunciassem o seu reino, o reino de Deus, o reino do Pai. E agora, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos alerta, o Senhor nos orienta diante das dificuldades, das tribulações e das perseguições que o homem, que a mulher de Deus enfrentarão na sua luta, na sua caminhada, no exercício da sua missão. Na perícope de hoje, neste pequeno texto bíblico de Mateus, na verdade, nós relatamos uma sequência daquilo que nós temos proclamado durante toda a semana. O capítulo 10 de São Mateus. E aqui, hoje, o Senhor, Ele nos orienta. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Forte isso, não é? Queridos irmãos e irmãs, para anunciar o reino de Jesus é preciso coragem. É preciso ousadia, é preciso fé. Coragem, ousadia, fé em Deus. Pois o Senhor, somente Ele nos defende, somente o Senhor nos protege. E o Senhor nos envia verdadeiramente como ovelhas em meio aos lobos.
para anunciar o seu nome, para anunciar o seu louvor, para anunciar os seus milagres e mais do que isso, para anunciar o seu reino de amor, para anunciar o reino de Deus, o reino dos céus. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, diz Jesus. Porque as pessoas são complicadas, não é verdade? Por isso hoje muita gente prefere conviver com os animaizinhos, mas também não é assim. É preciso aprender a se relacionar, é preciso conviver. Nós precisamos de vida comunitária, mas cuidado com os homens. Não é? Eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, vós sereis levados diante de governadores, de reis, por minha causa, por causa do meu nome, diz Jesus, por causa da minha palavra, por causa do reino do Pai. Mas estejam preparados, não preparai desta forma o vosso testemunho diante deles. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados com a vossa defesa, não fiquei preocupados com as palavras que devem sair da vossa boca. Mas confia, porque no momento oportuno, Deus se manifestará, o Espírito Santo falará por vós. Meus queridos, se o inimigo muitas vezes usa de pessoas, de anjos demoníacos, para nos perseguir, para nos atacar, para desanimar a nossa caminhada, o Espírito Santo de Deus age não apenas em nossa vida, mas coloca-nos também pessoas de bênçãos, pessoas de bem. Coloca diante de nós pessoas que fazem a diferença, pessoas ungidas por Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. Na segunda-feira eu completarei 12 anos de sacerdócio. E quando eu preparava essa liturgia, eu dizia no meu coração: Senhor, nesses 12 anos, muitas coisas já aconteceram na minha vida. Tudo o que está escrito aqui, eu posso testemunhar. Já aconteceu na minha vida sacerdotal. E se o inimigo muitas vezes usa de pessoas e situações para tentar fazer com que desistamos da nossa vida, desistamos da nossa vocação, Deus também coloca diante de nós os seus anjos, que nos protegem, que nos defendem, pessoas cheias do Espírito Santo. E eu louvo e agradeço a Deus, porque eu conheci muita gente boa neste tempo de vida sacerdotal. Louvo a Deus por ter conhecido o Padre Eduardo, por ter conhecido a irmã Luísa, pessoas cheias do Espírito Santo, por ter convivido com o nosso saudoso e eterno Dom Bruno Gamberini. Quem é que não se lembra, não? Homem cheio de paz, homem cheio de Deus. São pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos colocam cada vez mais diante de Deus, que fortalecem a nossa vida, pessoas que agem em nome do Senhor Jesus, pessoas que nos capacitam também, como o próprio Deus, a seguirmos adiante, mesmo diante das trevas, mesmo diante da escuridão. O Senhor, Ele não nos abandona, mas estejam preparados, porque para seguir Jesus é preciso muita coragem, não desanimar. E muitas vezes as perseguições elas surgem diante de lugares que não deveriam surgir. A palavra de Deus continua nos dizendo: o irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, ser de Deus não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Porque o Senhor é o nosso Paráclito, o Espírito Santo é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor, Ele está sempre conosco. E nós vivemos agora justamente este tempo de vida na graça de Deus, de vida no Espírito Santo. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome.
Será que nós estamos preparados para isso? Como eu já disse, nesse pequeno tempo de vida sacerdotal, eu já experimentei um pouquinho, se não muita coisa, diante desta palavra de Mateus capítulo 10. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas é aí que o Senhor nos alegra. Pois quem perseverar até o fim, este será salvo. Que nós possamos perseverar. Não desista, meu irmão, minha irmã. Você que passa por um momento de tristeza, você que passa por um momento de depressão, você que muitas vezes olha para as suas contas e diz: meu Deus, o que eu faço? Senhor, me ajuda, me socorra, não é? Persevere, e quem perseverar até o fim, este será recompensado. Você que passa por um momento de enfermidade, você que passa por dores, por tribulações, você que se sente sozinho, você que se sente abandonado, escute esta palavra, guarde-a no seu coração. Quem perseverar até o fim, este será honrado pelo Senhor, receberá a sua misericórdia, receberá o seu amor, receberá a sua recompensa. O Senhor, Ele está voltando. Preparemos também o nosso coração, preparemos a nossa vida para este encontro com o nosso Deus. Que possamos caminhar em missão, confiantes de que não estamos sozinhos, confiantes de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor nos fortalece e que jamais sucumbiremos diante das obras das trevas, das obras da escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.